Pessoal do sétimo ano. Então, gente, vamos lá, nossa correção da atividade. Lá no Google Classroom, eu coloquei o podcast que fala sobre todo o texto porta aberta. É a leitura do próprio texto que vocês poderiam estar escutando e assistindo ao mesmo tempo, certo? E acompanhando pela leitura acompanhando com a leitura do livro, certo? Estamos de volta, dando sequência às nossas leituras online. Ele fala sobre o autor, Saki, né? Como contista inventivo. Fala também... Saki, pseudônimo de Hector Agmon, nasceu na Birmânia, atual Mianmar, em 1870 e estudou na Inglaterra, onde trabalhou como jornalista. Boa parte de seus contos foi publicado pela primeira vez no jornal, depois reunido em livro. A sátira à sociedade inglesa do início do século XX é a principal marca de seus contos. Embora seja considerado um mestre nesse gênero, também escreveu peças teatrais, romances e ensaios. No Brasil, alguns de seus contos estão reunidos na coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos. O escritor morreu na França em combate em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial. Considerado um mestre nesse gênero literário, suas narrativas são muitas vezes dotadas de tom macabro e desfechos surpreendentes. Em A Porta Aberta não é diferente. Ele narra a história... E aí, gente, ele vai narrar uma história bem legal, né? Sobre a porta aberta. Ele narra a história de Fenton Nutter, um homem que viaja para um retiro rural para passar por um tratamento de nervos. No entanto, ao chegar a seu destino, depara-se com pessoas de hábitos estranhos. Como você imagina que ele será recebido pelos moradores deste lugar? A porta aberta. Minha tia já vai descer, Sr. Nutter, disse uma mocinha de 15 anos, muito senhora de si. Então, gente, é muito interessante assim fazer a leitura pelo podcast, certo? E nós vamos lá na correção da nossa atividade da porta aberta, certo? Saki foi o escritor do texto. E vamos lá. Primeiro, a recepção das moradoras do Sr. Nutter foi aquela que você havia imaginado antes da leitura do conto. Então, a minha ideia é que vocês tivessem visto esse vídeo primeiro e ter inferido, visto ou imaginado como seria a recepção do Sr. Nutter naquela casa, né? Então, essa é uma resposta mais pessoal. Ele foi para lá para se tratar dos nervos, mas encontrou uma situação que não esperava, né? Aquela garotinha. 2. No início do conto, sabemos da viagem que Fenton Nutter faz para um retiro rural e da visita da Sra. Septon. Então, letra A. O que levou o Sr. Nutter a fazer essa viagem? Ele foi fazer um tratamento de nervos, né? B. Por que ele vai visitar a Sra. Septon? Porque sua irmã recomendou que ele entregasse uma carta de apresentação à Sra. Septon. Então, sua irmã escreveu uma carta que era conhecida da Sra. Septon para que o acolhesse lá para se cuidar dos nervos. Letra C. Como ele fica sabendo desse local? Pela própria irmã, né? A irmã foi quem recomendou. Então, letra C é a resposta da letra C. Como o Sr. Nutter se sente ao chegar à casa da Sra. Septon? Identifique no texto um trecho que comprove sua resposta. Ele se sente um pouco desconfortável. Então, o trecho do texto é: Fenton Nutter se esforçou por dizer algo adequado. Seguindo aí no terceiro. Em que espaço a história acontece? Na casa da Sra. Septon, em uma região rural, né? Vamos dizer, num sítio, numa fazenda. Quarto, em que período
de tempo ocorrem as ações narradas. Então, em uma tarde, né? Porque ao anoitecer, ao chegar, né? Os moradores da casa, ele foge, né? Então, para quem lê o texto. Quinto, releia o início do conto. Minha tia já vai descer, Sr. Nuttall, disse uma mocinha de 15 anos, muito senhora de si. Enquanto isso, o senhor pode ir me aguentando. Então, na letra A do quinto. Qual significa a expressão senhora de si? Significa que é uma pessoa segura, tem certeza do que sabe, de como deve agir. B. O que essa expressão antecipa sobre a personalidade da personagem Vera e o que o leitor percebe ao longo do conto? Então, a criança, né, ela era muito autoconfiante. Era a autoconfiança de Vera, ela tinha muito autoconfiança do que ela dizia, né? Letra C. No segundo parágrafo do conto, identifique 3 expressões que revelam ao leitor que o Sr. Nuttall tem uma personalidade oposta à de Vera. Quando ele diz assim, no segundo parágrafo, Frantel se esforçou por dizer algo adequado, ao que elogiasse devidamente a sobrinha ali presente. Então, a expressão se esforçou, duvidava e supostamente mostra um modo como o Sr. Nuttall era inseguro e pessimista, né? Então, era muito pessimista o Sr. Nuttall. Na sexta questão, sobre os personagens do conto, responda às questões. Quais são as principais personagens desse conto? Descreva. Vera, né, Sr. Sempton e Sr. Nuttall. Vera é adolescente autoconfiante e inventiva, ela gostava de inventar as coisas. Sr. Nuttall era um pouco sociável, inseguro e sofria dos nervos. E a Sra. Sempton, faltou a Sra. Sempton. A Sra. Sempton era cordial, muito receptiva. Na sétima questão, no caderno, identifica as alternativas verdadeira ou falsa a respeito do conto. Então, vamos lá, na letra A. A Sra. Sempton nega a morte do marido e dos irmãos, por isso a porta da casa fica o tempo todo aberta. Falso, não, ela não nega. B. Ela deixa a porta aberta, pois os familiares vão retomar de uma caçada. Verdadeiro. Letra C. O Sr. Nuttall decide viajar para o campo para cuidar da saúde, mas não gosta das pessoas que o recebem no local. Verdadeiro. Fica muito desconfiado. O Sr. Nuttall vai viver na zona rural para fugir de uma perseguição de um bando de vira-latas que prejudica os nervos dele. Não, falso, né? Então, letra A, verdade. Letra A, falso, B e C, verdadeiro, e D, falso. Na oitava questão. Em geral, nos contos, há um momento que a tensão da narrativa alcança seu auge. Que trecho corresponde a esse momento do conto lido? Então, era para você achar um trecho do texto que era o momento de tensão. Então, no conto lido, o trecho que corresponde a esse momento é quando o marido e os irmãos da Sra. Sempton atravessam o gramudo rumo à porta, todos sujos de lama, voltando da caçada. Aí, assustado, o Sr. Nuttall foge, né? Então, no conto, anote aí, ó, o conflito torna-se cada vez mais tenso até atingir seu auge. É o que chamamos de clímax, que foi justamente no momento que eles iam chegando, o Sr. Nuttall fugiu. O momento em que o interesse e a expectativa do leitor pelo que acontecerá em seguida se leva ao máximo, anunciando o desfecho, né? Então, a gente percebeu que ao final houve um desfecho da própria garotinha. No nono, de acordo com Vera, o que houve com a família da sua tia? Segundo Vera, a família foi engolida por um lodossal, quer dizer, uma poça de lama, ao atravessar o pântano. A história contada pelo Sr. Nuttall se confirma no desfecho, justifique.
Os corpos do marido e dos irmãos mais novos nunca foram encontrados, então foi isso que ele disse. Então, o desfecho mostra que essa história havia sido inventada por Vera. Na verdade, os 3 estavam vivos. E ele achou que fosse fantasmas, né? Na cabeça do Sr. Nuttall. Já era ruim dos nervos. E com história dessa, piorou mais ainda. No 10º, no conto Porta Aberta, tem diferentes significados. No caderno, relaciona as afirmativas aos nomes. De acordo com a expressão, Porta Aberta significa para cada personagem. Então, a Porta Aberta, o título do texto, se refere à porta que a senhora Septon sempre deixava aberta, esperando seus irmãos e seu marido. Então, vamos relacionar. Vera, Senhora Septon ou Sr. Nuttall. 1. A porta aberta é o local por onde os familiares da Senhora Septon, já mortos, podem passar a qualquer momento. Então, essa fala é do Sr. Nuttall, de Vera, ou do próprio da própria Vera. Então, esse primeiro aí, vamos dizer que era do Sr. Nuttall, certo? A porta aberta permite avistar a família que volta da caça. O segundo, aqui da letra B, Senhora Septon. A porta aberta inspira a criação de uma história inusitada. Terceiro, letra A. Então, letra A se refere a 3, letra B se refere ao 2 e a letra C se refere a 1. Então, cada um teve uma visão diferente, certo? O senhor Nuttall acreditava que a porta aberta era por onde ia passar os mortos. Senhora Septon sempre deixava aberta porque por conta da avistava a família que voltava da caçada, e Vera inventava uma história a respeito daquela porta aberta, né? Então, toda a história tem um foco narrativo. Eu já havia comentado com vocês que eles poderiam ser em terceira ou em segunda pessoa. E aí, qual é o foco narrativo desse conto? Justifica um trecho no texto. Então, o foco narrativo é em terceira pessoa. Os trechos, obter só um pedacinho. Franto Nuttall se esforçou para dizer algo adequado, lá no segundo parágrafo. Então, ele, terceira pessoa, está se referindo a ele. Quais são as características do narrador dessa história? É um narrador em terceira pessoa que não participa da história, mas sabe tudo o que ocorre nela. Ele sabe os sentimentos de todos os personagens. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Franton se perguntava à senhora Septon, a dama a quem ia entregar uma das cartas de apresentação. Estava no grupo das agradáveis. O senhor conhece muita gente aqui das redondezas? Perguntou a sobrinha, quando julgou que tinha ficado tempo bastante em silêncio. Quase ninguém, disse Franton. Minha irmã passou um tempo aqui, sabe, na casa paroquial, uns 4 anos atrás, e me deu a carta de apresentação para algumas pessoas daqui. Reescreva o trecho acima como se o narrador fosse o Sr. Nuttall. Então, eu coloquei aqui. Eu me perguntava se a senhora Septon, a dama de quem eu entregaria uma das cartas, estava no grupo das agradáveis. Foi então que a sobrinha perguntou: o senhor conhece muita gente aqui nas redondezas? Só foi uma partezinha, tá certo? E aí eu modifiquei. Franton se perguntava, eu me perguntava. Eu coloquei em primeira pessoa. No texto, se perguntava, Franton se perguntava, ele se perguntava, está em terceira pessoa. Então, a escolha do foco narrativo determina o tipo de narrador, isto é, que contará a história. Em primeira pessoa, quando a narrativa é contada pela voz do narrador, então ele é um narrador-personagem. Em terceira pessoa, quando a história é contada pela voz do narrador que não participa dos acontecimentos, aí ele pode ser 2 tipos. Narrador onisciente, quando ele sabe dos sentimentos, das ações e os pensamentos do personagem. Ou narrador observador, quando não participa dos acontecimentos e adota uma perspectiva mais neutra, que não sabe de tudo sobre os personagens.
Aí ele é um narrador observador. Na questão 14, como podemos classificar o narrador do conto A Porta Aberta? Onisciente e observador. Justifique sua resposta com trechos do conto. Então, ele é um narrador onisciente, porque ele sabe tudo o que se passa e dá pistas ao leitor que a menina inventa as coisas, mas só revela no final, pois ele, o narrador, conhece as ações e sentimentos dos personagens da história, certo? No 15, no conto, há duas narrações, a principal, da visita do Sr. Nútil, e a secundária, do caso inventado por Vera. Sobre essa narrativa secundária, indique no caderno a alternativa correta. Então, qual dessas duas é correta? É uma narrativa objetiva impessoal, em terceira pessoa, que expressa uma visão neutra do episódio, ou é uma narrativa subjetiva, em que a gente fica achando que poderia ou não acontecer, em primeira pessoa, que expressa o que seria um pavor da personagem diante do episódio. Então, aí, essa é uma narrativa, letra B, mais subjetiva, que expressa o que seria um pavor da personagem diante de um episódio. Então, ele ficou muito mexido com a história inventada pela Vera. No 16, releio o trecho da Orelha de Van Gogh do capítulo 1. Então, foi logo o primeiro. Meu pai retirou da biblioteca um livro sobre Van Gogh e passou o fim de semana mergulhando na leitura. Aí, no final, ele diz assim: a orelha de Van Gogh, a orelha nos salvará. Minha mãe tinha razão, ele vivia em um outro mundo, um mundo de ilusões. Contudo, o fato da ideia ser absurda não me parecia o maior problema. Afinal, a nossa situação era tão difícil que qualquer coisa deveria ser tentada. Então, ele pede para reescrever o último parágrafo do texto, foi o que eu li, acima com foco narrativo em terceira pessoa. Depois comente sobre esse processo de reescrita. Então, eu reescrevi aqui. Sua mãe tinha razão, o pai vivia em outro mundo, um mundo de ilusões. Para o filho, contudo, o fato da ideia de ser absurda não parecia ser o maior problema. Afinal, a situação era tão difícil que qualquer coisa deveria ser tentada. Então, na reescrita aí, só o que mudou foi algumas coisas, né? Compare o texto original com o reescrito por você. Que mudanças gramaticais você identificou? Foram poucas as mudanças, só em alguns pronomes. Aqui, houve mudanças nos pronomes minha para sua mãe tinha razão. Em alguns verbos, mas que passou da primeira para a terceira pessoa, mas essa daí foi bem sutil a diferença. Ó, sua mãe tinha razão. O pai vivia em outro mundo. Trocou o pai por ele, certo? Do filho para o filho, é aqui, ó. Não me parecia o maior. Não, para o filho, a ideia não. O fato da ideia ser absurda não parecia ser o maior problema. Então, foram algumas mudanças bem sutis, quase não se percebe essa mudança. Nesse 17, A Porta Aberta é um conto publicado em 1914, período em que os estudos sobre doenças mentais ainda não tinham sido consolidados. Na época, essas doenças eram conhecidas como doença dos nervos, e o tratamento geralmente era passar um tempo no campo para viver com tranquilidade. Sabendo que Saki era um escritor que fazia uma crítica à sociedade da época em que vivia, isto é, no início do século XIX, qual é a crítica que fica evidente no conto A Porta Aberta em relação ao tratamento da doença de Nútil? Achar que o campo poderia ser o melhor lugar para cuidar dos nervos, pois ir ao campo não pode ser sinal de tranquilidade. Então, em vez de ficar mais tranquilo, ele ficou mais nervoso ainda. E há uma crítica aí também da menina, né, que inventa coisas na sua imaginação. E aí alterou mais ainda os nervos do Sr. Nútil. No 18, no conto lido, emprega-se o discurso direto, que é das falas, do travessão, certo? Qual a relação entre a reprodução das falas das personagens e a criação de suspense na narrativa? Então, as falas ajudam a criar suspense e enfatiza também a história contada por Vera. Então,
nós, quando estávamos lendo, ficamos em dúvida se realmente o que ela estava falando era verdade ou não. E o final, no desfecho, é que a gente descobre que aquela história foi toda inventada, né? Porque ela inventou outra história no final. 19. Qual é a importância da escolha do foco narrativo no desenvolvimento do conflito e no desfecho dos contos lidos nos capítulos 1 e 2? Justifique sua resposta. Então, a escolha do foco narrativo é em terceira pessoa no conto. A porta aberta gera expectativa no leitor. E no conto A Orelha de Van Gogh, o conflito é apresentado logo no início. E o desfecho pode se tornar mais previsível. Então, no texto aí, a porta aberta, não se prevê o que se vai acontecer. Porém, no outro texto que nós vimos, A Orelha de Van Gogh, a gente previa já o que aconteceria, né? Esse 20, em sua opinião, dentre os dois contos lidos, que narrativa teve desfecho mais surpreendente? Qual foi que você mais gostou? E o porquê? Na minha opinião, eu gostei mais do segundo, porque deu mais um friozinho na barriga do que poderia acontecer. Aos olhos, acolher os que vêm de fora. No conto, o Sr. Nútil é recebido por Vera. Na história, o irmão do Sr. Nútil acredita que a acolhida dele é um ambiente familiar lhe faria muito bem. A sua irmã, né? O que você acha no modo como o Sr. Nútil é recebido por Vera? Como uma pessoa que fosse trabalhar, né? Atrapalhar. Você gostaria de ser recebida assim em um lugar que não conhece? Não, eu acredito que ninguém gostaria de receber dessa forma, já assustando a pessoa, né? No local onde você vive, há migrantes, ou seja, pessoas que vieram de outras cidades, estados ou países. Existe. Como é acolhida a essas pessoas? Vai depender do ponto de vista da pessoa, que pode ser vista como intruso, mas também pode ser acolhida naquele lugar para poder sobreviver também, certo? Então, gente, essa é a nossa correção da atividade. Assistam a correção, reflitam pelas suas respostas e as respostas que eu dei por aqui, tá certo? E acompanhem com o caderno. Até logo!